Bom, a gente já viu que esse subgrupo, ele é chamado de centro de G. E a gente já viu que esse grupo ele também é abeliano, né? Além disso, a gente provou uma proposição que diz que se o centro for igual a G, isso implica que G é abeliano, e se G é abeliano, isso implica que o centro ele é o próprio G. Agora a gente vai ver outros subgrupos de G, tá? Parecido com o centro de G. Vão ser o normalizador e o centralizador. Bom, o centralizador é esse subgrupo aqui, tá? Eu coloquei a definição dele, certo? Ou seja, primeiro que ele está associado com um elemento, certo? Ele é diferente do centro de G, porque o centro de G eram todos os elementos que comutavam no grupo. O centralizador são todos os elementos que comutam com X, né? Então, veja que existe aí uma diferença, né? Por exemplo, se eu fosse pegar o centralizador de G em relação ao elemento neutro, isso daqui me daria sim o próprio G. Por quê? Porque todos os elementos do grupo vão comutar com o elemento neutro, certo? Então, na verdade, aqui eu vou ter o próprio G. Existe uma diferença, então, né? Por exemplo, se você fosse pegar o centro de G, são todos os elementos, certo? São todos os elementos X, tal que X vezes, operado com Y é igual a Y operado com X. Né? Isso para qualquer Y pertencendo a G, certo? Ou seja, na verdade aqui você vai ter todos os elementos que comutam, né? Todos os elementos que comutam dentro do grupo, enquanto aqui você tem todos os elementos que comutam em relação ao elemento que você quer. Aqui, no caso, o elemento neutro, né? Essa é a diferença entre os dois subgrupos. Bom, como que a gente prova que, de fato, o centralizador é um subgrupo de G? Vamos começar pela prova, então. A gente começa pelo elemento neutro, né? O elemento neutro pertence a esse centralizador? Bom, vamos verificar. O elemento neutro seria aqui, né? Tal que E operado com X é igual a X operado com E. Isso é verdade, né? O elemento neutro, ele de fato, ele vai satisfazer essa igualdade. Então, o elemento neutro pertence ao centralizador. Certo? Isso implica que o centralizador de G em relação ao elemento X é diferente de vazio. Bom, agora a gente vai pegar dois elementos, vamos dizer AB pertencendo ao centralizador de G em relação a X. Bom, se esses dois elementos pertencem ao centralizador, isso implica então que AX é igual a XA, e isso implica que BX é igual a XB. Agora a gente quer provar que AB na menos 1 pertence ao centralizador. Então a gente quer, na verdade, que AX seja... que na verdade AB na menos 1 comute com X. É basicamente isso que a gente vai procurar. Bom, dessa última igualdade, a penúltima igualdade que a gente escreveu, isso implica que eu vou operar B na menos 1 pela esquerda e depois eu vou operar B na menos 1 pela direita, tá? B na menos 1 pela direita, eu vou chegar aqui, xB na menos 1 é igual a B na menos 1 x. E agora eu vou utilizar isso que a gente acabou de escrever aqui, certo? Na verdade, o que é isso daqui? É AXB na menos 1. Agora eu vou utilizar essa igualdade aqui e vou escrever XAB na menos 1. Bom, isso implica então que AB na menos 1 pertence ao centralizador de G em relação a X. E está provado então que, de fato,
esse conjunto ele é na verdade... Bom, agora a gente vai ver um subgrupo de G chamado normalizador. O normalizador, ele está definido aqui. Então, se você tiver um subconjunto A, esse normalizador ele diz o seguinte: tanto faz se você opera esse x pela direita ou pela esquerda, certo? Aqui pela direita e aqui pela esquerda. Se as duas coisas forem iguais, esse x ele pertence então ao normalizador, certo? Esse x, é claro, ele é um elemento de G. Então, você operando pela direita ou pela esquerda no subconjunto A, as duas coisas são iguais, né? Bom, considerando aqui a tabela de S3, a gente tem a tabela aqui. Lembrando que cada elemento ali ele é denotado dessa forma aqui, né? Aqui eu estou pegando a identidade 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3. Então, cada elemento é denotado dessa forma, daí você vai ter permutações na linha de baixo, que está nessa linha aqui. A gente não precisa saber qual é cada elemento aqui. Vai ficar, o exemplo que a gente vai pegar não vai precisar. Mas de fato essa daqui é a tabela de S3. Bom, supondo que a gente pega agora A igual a... Bom, vamos pegar um subconjunto de S3, né? Vamos pegar um subconjunto. Eu vou pegar então esses três elementos aqui, ó. Tá? F1, F2 e G1. E a gente vai ver agora... Será então esse subconjunto A, a gente vai ter o seguinte, ó. Agora eu vou pegar o elemento G2, tá? Então, a G2 vai ser igual a f de 1 operado com G2, isso vai dar G1. Então eu vou colocar G1 aqui. Agora, f de 2 operado com G2 vai dar G3. E por fim eu vou ter G1 operado com G2, que é f de 1, certo? Isso daqui é f de 1. E o que é G2A? G2A. Bom, isso daqui é G2 operado com f de 1, G3. G2 operado com f de 2, que é G1. E G2 operado com G2 operado com G1, que vai dar f de 2, tá? Bom, a gente percebe que os dois conjuntos eles não são iguais. Aqui não tem a ordem, não importa, né? A ordem dos elementos. Mas você percebe que eu tenho f de 2 aqui e f de 1 aqui. Então as duas coisas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Só que se você pegasse o A como esses três elementos aqui, ó, f de 0, f de 1 e f de 2, e você operasse com G2, eles seriam iguais. Né? De fato, se eu fizer, por exemplo, B igual a f de 0, f de 1 e f de 2, e operar isso daqui, bom, B com G2, isso daqui tem que ser igual a G2P. E você pode verificar que de fato essa igualdade é válida. Agora, voltando por exemplo, eu quero provar que ele é um subgrupo. Bom, se a gente considerar o elemento neutro, é claro que considerando o x agora como elemento neutro, então esse A operado com x vai ser igual a esse A operado com E vai ser igual a E operado com A, e isso daqui na verdade é igual a A, né? Porque eu vou ter no lugar do x aqui o E, então eu teria A operado com E, isso daqui é A, né? Então na verdade eu tenho os próprios elementos de A, e portanto eu vou ter o próprio A aqui. Então o elemento neutro ele satisfaz a igualdade, portanto o elemento neutro ele pertence ao normalizador de A. Bom, se eu pegar agora dois elementos que pertencem ao normalizador de A, isso implica então que A operado com o subconjunto A vai ser igual ao subconjunto A operado com A, e além disso eu ainda tenho que B operado com o subconjunto A é igual a A operado com o subconjunto B,
É claro que eu estou denotando essa operação, eu não posso operar elementos distintos, né? Mas é claro que eu quero dizer isso daqui, né? Nessa operação aqui. Bom, e agora eu preciso provar, na verdade, que AB na menos 1 pertence ao normalizador. Que AB na menos 1 pertence ao normalizador de A, para ele ser considerado um subgrupo. Mas o que eu tenho, então? Eu tenho que provar, então, que AB na menos 1 operado com A, isso daqui é igual a tem que ser A, o subconjunto A, operado com AB na menos 1. Bom, dessa igualdade aqui, isso implica então que, bom, eu posso operar B na menos 1 aqui e B na menos 1 aqui. Então, na verdade, eu posso escrever isso daqui dessa forma. B na menos 1, A e B. E eu vou utilizar agora... Bom, e agora eu também posso aplicar aqui, certo? Eu posso dizer então que isso daqui também é A, B na menos 1, que é igual a B na menos 1, A. E agora eu posso utilizar essa última... eu vou utilizar então essa parte aqui da hipótese, certo? E eu vou utilizar ela aqui para inverter. Então eu vou ter o subconjunto A operado com AB na menos 1. Então eu acabei de provar aqui que AB na menos 1 pertence ao normalizador e, portanto, o normalizador de A é um subgrupo de G.